Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos a criadora do Núcleo de Terapia Corporal, escritora, fisioterapeuta e palestrante Nereida Fontes Vilela. Nereida, muito obrigado por você estar aqui no nosso programa Retratos. Grata, sou eu que agradeço. Como está, Wagner? Muito obrigado, estou bem em recebê-la. Nereida, você é uma paranaense de Cornélio Procópio. Isso. Que veio para Belo Horizonte e aqui se formou em fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Assim. E alguns anos depois você desenvolveu um método que chamou de leitura corporal. Queria que você nos explicasse o que é a leitura corporal e que conhecimentos você reuniu para desenvolver esse método. Wagner, a expressão leitura corporal é aplicada a todo pensamento que observa o corpo físico como um fornecedor, um orientador do entendimento daquilo que acontece no ser, né? O que está se vivendo. Certo. O nosso trabalho, ele acrescenta a essa relação, né? A leitura corporal, a relação corpo físico-corpo emocional, que é o que a leitura corporal busca. Nós estudamos os sintomas do corpo, estudamos as formas apresentadas pelo corpo como expressões autênticas do nosso psiquismo. Sim. E o objetivo da leitura corporal é entender as questões psíquicas, os temas emocionais, as dificuldades vividas, os comportamentos praticados através dos sintomas do corpo e da sua forma. Essa é a nossa proposta. Ou seja, é uma leitura bem ampla e bem profunda, né, da pessoa. É de verdade, né? Muito. E tempos depois você acabou fundando, né, o Núcleo de Terapia Corporal. Isso. Não é? Aí eu queria saber como funciona esse núcleo, né, que tipo de tratamento que ele oferece, quais profissionais de quais especialidades você tem na sua equipe e por que fundá-lo justamente aqui em Belo Horizonte. Então, eu moro aqui em Belo Horizonte, toda a minha família está aqui, apesar de eu ter nascido no Paraná, meus pais são mineiros. Ah, sim, Né? achei que a família toda era paranaense. Não, eles são mineiros, construíram a história no Paraná e retomaram Minas. Ah, sim, voltaram às origens. E aqui em Belo Horizonte eu estudei, me formei, passei um tempo por Caratinga antes de vir para cá. E aqui que tudo aconteceu. Sim. Né? Então, o núcleo está aqui, ali no Anchieta, com dois propósitos principais. Primeiro, este que você trouxe, que é unificar profissionais. Nós convidamos que as várias áreas, que os vários profissionais ligados à observação humana e à ajuda, né, ao humano, se concentrem dentro desse movimento de que mente, corpo, comportamento, psiquismo são partes de uma unidade. Sim. Né? E a observação dessa unidade, sem dúvida nenhuma, enriquece muito qualquer processo de observação de um adoecimento, de um desconforto, de uma maior confusão, seja psíquica, seja comportamental. Então, o núcleo, ele recebe vários profissionais, nós temos médicos, homeopatas, alopatas, psicólogos, terapeuta corporal, musicistas. Olha que interessante. Né? Então, assim, nós... São vários olhares, São né? vários olhares. Nós agrupamos todas as áreas, todos os preparos que observam o ser humano. E tentamos, e estamos esse tempo todo no trabalho de unificar as linguagens. Sim. E perceber como que cada um dos nossos aspectos está envolvido com outros aspectos, sejam eles de desordem funcional ou comportamental. Volto a dizer, então, a leitura é realmente muito ampla, né, do ser da pessoa, né, do indivíduo. Sim. E pelo que eu observei, vocês fazem conexões entre as informações do corpo, as emoções, em que elas estão interligadas. E queria que você falasse um pouco disso. Como que
as emoções afetam os órgãos e como eles reagem a isso e como que isso tudo está para a leitura corporal. No nosso pensamento, o corpo é a expressão do nosso psiquismo. Então, nós entendemos que cada uma das partes do corpo, cada um dos tecidos, além de cumprir suas funções funcionais, fisiológicas, ele também trabalha com funções psicológicas. Sim. Tem funções ligadas à nossa sensibilidade, funções ligadas a todas as atividades do espírito, que nós chamamos de funções psíquicas. Sim. Então, cada tecido e cada estrutura está diretamente envolvida com as nossas questões emocionais. A leitura corporal diz que as emoções brotam do corpo, tá? Que são os tecidos que criam os estados, as vibrações, a qualidade de frequência que se faz representadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, a relação é intrínseca. Para nós, um órgão, uma outra estrutura, além das suas funções biológicas, ela realiza as funções da emocionalidade. Então, vamos pegar um exemplo. No caso de uma pessoa que tenha algum problema recorrente, como, por exemplo, uma dor lombar, não é? Isso quer dizer o quê? Isso traduz o quê pela leitura corporal? Então, vamos. Nós pensamos o eixo vertebral como o pilar de construção do nosso psiquismo, tá? Nós chamamos a coluna vertebral, o eixo vertebral, de o pilar da afirmação da nossa identidade. E cada uma das porções da coluna exerce uma função mais dirigida nessa construção. A coluna lombar, para nós, é a área que processa segurança, presença, consciência da própria atuação, e ela está muito, muito atenta ao grau de respeito que nós praticamos aos nossos limites, ao reconhecimento das nossas possibilidades e aonde estão os limites daquilo que precisamos desenvolver ainda. Sim. A dor lombar é para nós uma sinalização de que estamos extrapolando esses limites e que há um compromisso de superação, de inseguranças, de estados de não preparo, de expectativas de uma oportunidade maior de conhecimento para adentrar uma situação. Então, fazemos dor lombar porque o nosso corpo está trabalhando, porque nós entendemos assim, que os sintomas, eles são para informar e para ajudar na reparação do comportamento. Sim. Através dos sintomas, estamos nos curando nesse processo de atendimento a nós mesmos. Então, uma dor na região lombar, para nós, diz assim: é necessário mais atenção a esses limites, é necessário maior respeito aos contornos possíveis, reduzir a prática do enfrentamento, da exigência, evitar a entrada no sacrifício e vai por aí Nossa, fora. então você está falando, eu estou imaginando, assim, por exemplo, o universo do mercado de trabalho, mercado empresarial, que é muito competitivo. E as pessoas são colocadas diante de desafios constantemente e competitividade constantemente. Então, acredito que nesse universo as dores lombares devem ser muito frequentes, né? Sim, com um entendimento especial, Wagner. Nós entendemos que o corpo evolui sintomas quando vivemos e não reconhecemos qualquer estado. Sim. Então, se há uma condição estressante, mas essa condição é reconhecida, acolhida e tratada, as informações foram conscientizadas e não é necessário um sintoma. Sim. O sintoma só se faz necessário dentro desse pensamento se é preciso alcançar liberdade para viver e tratar o estado psíquico vivido. Sim. Então, o estado de estresse naturalmente desgasta o nosso organismo. Mas um estado de estresse reconhecido e cuidado, né, de alguma forma é trabalhado numa recomposição do organismo, não tornaria necessário a dor. Sim.
né? Ok. Entendeu? A Entendi, dor, para perfeitamente. nós, ela é a linguagem utilizada pelo corpo para facilitar a observação de si mesmo, o reconhecimento e a nomeação do que a gente está vivendo de fato. Entendi. Né? Porque quando isso acontece, nossos registros, nossos conhecimentos, nossa inspiração nos faz adotar comportamentos ou utilizar recursos que farão as reposições necessárias, os reparos, a inteligência do nosso corpo e do nosso espírito, da nossa mente, nos conduz ao estado reparador necessário. Sim. Mas quando a nossa mente resiste à aceitação dos estados vividos, alguém tem que fazer um sinal mais forte. E é o corpo. Sim. E nesse sentido, então, a leitura corporal levando a essa consciência do próprio corpo e dessas próprias manifestações dele, ela ajuda, então, as pessoas a se tratar. Esse é o nosso propósito, é o nosso intento. Ótimo, então. Nereida, então nós vamos fazer agora uma pequena interrupção na nossa conversa, que está muito boa, porque nós vamos agora para um pequeno intervalo. Não saiam daí, voltamos já com Nereida, esquentando esse papo que é de interesse de todos nós, viu? Não saiam daí, eu volto já.